Boa noite! E aí, gente, estão animadas? Eu confesso que eu estou aqui para poder propor uma atividade um pouco diferente. Mas essa atividade vai depender de vocês, então eu conto muito com a colaboração de vocês para refletirem junto comigo, pensarem junto, fazer parte dessa conversa, porque eu acho que, se no palco tem só uma mulher, não faz sentido. Então, a gente está aqui para trocar junta. E, pensando nisso, eu queria começar fazendo uma pergunta. Vocês já pensaram o que acontecesse se, de repente, vocês perdessem todas as suas memórias? Se você que está me ouvindo agora não soubesse mais e não lembrasse mais qual é o seu nome, a sua rua, seu endereço, o nome dos seus filhos, da sua família ou das pessoas que fazem parte da sua história. Quem é você, de onde você veio, e se tudo isso sumisse de repente e você não conseguisse mais se recordar de nada? Já pararam para pensar sobre isso, ou vocês estão já acomodadas a se lembrarem e recordarem de tudo? Pois é, gente, eu, diferente de vocês, vi isso acontecer diante da minha frente, né? Com uma das mulheres mais importantes da minha vida. O nome dela, por sinal, era Alzira, mas ela era conhecidíssima como Dona Preta. A Dona Preta, nada mais, nada menos, era do que a minha avó, a minha ancestral mais próxima, filha, na verdade, de outras mulheres pretas, e mãe da minha mãe, Marilene, nesse caso. Eu sou neta da Dona Alzira, que era particularmente o meu chão e a base de tudo o que eu podia ser. E ela era do interior de Minas Gerais, eu também sou de Minas Gerais, mas, diferente dela, eu já nasci em Belo Horizonte. Ela precisou de sair do interior de Minas para poder buscar uma vida melhor e tentar mudar a história dela no centro de Belo Horizonte. E lá, minha avó passou décadas e décadas trabalhando como cuidadora, como babá, como empregada doméstica, e, na maioria das vezes, essa era a realidade dela. Tanto é que, por sinal, a minha avó era uma mulher analfabeta. Ela não sabia escrever, não sabia ler, mas ela era dona de uma sabedoria que eu não consigo nem explicar, por sinal. E de uma coisa que talvez eu não aprendi em livros, assim. Mas a gente morava juntas e, por um bom tempo, eu cresci ouvindo a minha avó me contar histórias, lembranças, memórias, que me atravessavam de uma forma bem importante. E uma das minhas memórias mais vívidas que eu tenho dela, e mais bonitas, era chegar da escola e ensinar, sentar com ela, a escrever, né? Eu lembro que tinha um exercício que era circular a letra cursiva. Não sei se vocês já fizeram isso, né? Que é quando você está aprendendo ali, está sendo alfabetizada, você aprende como fazer as letras. Então, eu ensinava a minha avó o que era a letra A, o que era a letra B. Eu ficava do lado dela com toda a paciência, dizendo: vamos lá, avó, a letra A é de amor, a letra B é de bondade. Enfim, hoje eu entendo, por mais que eu fosse criança naquela época, que aquilo, de alguma forma, era eu ensinando ela o que eu estava acabando de aprender, porque eu também não sabia muito bem o que era o alfabeto, mas eu acho que eu estava disposta a ensinar a minha avó a reaprender a escrever a história dela mesma. E eu não sei se vocês já conviveram com uma pessoa analfabeta, mas só o fato da pessoa não conseguir ler e escrever torna ela bastante distante da realidade da maioria das pessoas, né? E, nesse caso, um tempo depois, eu fui percebendo que a minha avó estava mudando, sabe? Mas essas mudanças não faziam sentido para mim até o presente momento em que eu perdi o meu avô, que era o marido da minha avó, conhecido, por sinal, como Tião Boca Preta. A minha avó era Dona Preta, meu avô Tião Boca Preta, e, infelizmente, ele faleceu. Ele foi adoecido por um câncer. E a minha avó começou, então, a esquecer muita coisa, sabe? Ela começou a lembrar que as coisas que ela deixava na geladeira, às vezes estava no armário da casa, às vezes ela não lembrava se ela almoçou, se ela comeu, se ela jantou. Ela primeiro começou a esquecer o nome da rua onde ela morava e o endereço, e logo depois ela começou a esquecer o nome dos filhos dela, o nome da minha mãe, dos meus tios, da minha tia, e depois ela esqueceu o próprio nome dela. Ela não sabia mais qual era o nome dela. E, para quem não sabe, ela foi acometida por uma doença chamada Alzheimer, né?
Alzheimer nada mais, nada menos é do que quando você vai perdendo os seus neurônios pouco a pouco, que é onde se encontram as suas memórias, não só afetivas, como também memórias básicas para a sua consciência enquanto indivíduo. E foi assim que, aos poucos, a Dona Preta, a minha avó, ela foi sumindo, sabe? Ela foi, pouco a pouco, perdendo o brilho dela. Mas ela foi sumindo sem sair de casa, sabe? Ela viveu quase 8 anos com a doença dela. E, nesse tempo, eu, junto com a minha mãe, tivemos a oportunidade de cuidar dela, assim como ela cuidou da gente. Então, eu dava banho na minha avó, trocava fralda, fazia penteado, e, por sinal, até brincava de boneca com ela, viu, gente? Mas não era a época do bebê reborn, tá? Era outra coisa. Por sinal, quando eu brincava com a minha avó, de alguma forma eu me conectava com ela de um modo que era bem inesperado, porque ela, como uma pessoa mais velha, no caso, não seria com quem eu brincaria de boneca, né? Mas o que me pegou muito, que, quanto ela era ali uma mulher adulta, a gente acabava rindo como criança, sabe? Como se a gente estivesse se divertindo com uma brincadeira muito lúdica. E o mais impressionante é que, mesmo sem lembrar quem eu era, quem a minha mãe era e quem os filhos dela eram, ela só me chamava de moça. Ela ficava, ai, que moça bonita, ai, moça, você é linda demais, moça, você sempre está cuidando de mim, brincando comigo, que menina linda. E olha que engraçado, porque quando eu trocava assim com a minha avó, na época, para quem não sabe, eu sou uma mulher trans. E, nesse caso, a minha avó não sabia ainda do meu processo de transição, muito acometida pelo Alzheimer, mas, em algum lugar, era como se a memória dela tivesse esquecido o nome e o passado, até os laços sanguíneos, mas ela queria reconhecer quem eu realmente era, através da minha essência e da minha verdade. Isso me marca muito, porque nem a minha mãe sabia muito bem como lidar com esse meu processo de transição de gênero. Minha mãe não estava entendendo nada, nem meu tio, nem todo mundo, mas, para minha avó, eu era uma moça linda. Ai, moça, você era tão legal. Moça, vem cá me ajudar a cuidar de mim. Moça, obrigada por você estar aqui. E eu fico pensando que, na verdade, quem a gente é algo muito importante. Reconhecer isso é fundamental, porque se a gente vivesse num lugar mais profundo e que a gente acessasse as nossas lembranças, a gente talvez conseguiria valorizar mais elas. E foi aí, através da minha avó, que eu entendi, sem a memória dela, que a gente virava só um corpo vagando no mundo. Sem as nossas lembranças, sem lembrar de onde a gente veio, sem lembrar das nossas histórias e do que a gente viveu, a gente é só um corpo, a gente não é mais nada. A gente está só passando desapercebido por todos os lugares e tentando entender tudo o que está acontecendo nessa volta. E foi essa vivência específica da minha avó que me motivou a fazer e estudar história. Sim, eu sou historiadora hoje, por formação, e, de alguma forma, eu quis entender como que a memória da minha avó tinha sido apagada. E como a memória, não só dela, mas dos meus ancestrais, ao longo do tempo, foram deixadas de lado. Como que eu não me reconhecia nos livros, como eu não me reconhecia no álbum de família. E, por sinal, eu lembro que muitas pessoas na faculdade diziam, ah, minha família é italiana, ah, meu avô veio lá da Europa, e aí a gente veio, ah, minha tia veio lá do Rio Grande do Sul, etc. Depois a gente veio para Minas. E eu não sabia de onde a minha família vinha. Eu não sabia de onde vieram meus avós, meus bisavós, meus tataravós. E eu estou falando de parente próximo, eu não estou falando de pessoas muito distantes e antepassadas. Eu não sabia. E eu hoje entendo que mulheres negras que cuidaram de todo mundo e ninguém cuidou delas, na maioria das vezes foram mulheres que não tiveram tempo para olhar para si. Elas foram mulheres que foram mães, que foram donas de casa, de lugares, mas menos dona de si na maioria das vezes. Porque, enquanto muitas mulheres estavam lutando por direitos básicos, a minha avó estava cuidando da filha delas, né? Para elas poderem estar ali numa jornada de trabalho digna, lutando por uma equidade de salário mais do que justa. A minha avó estava cuidando dos filhos dessas mulheres. E aí eu me lembrei automaticamente da Conceição Evaristo, que me ensinou um conceito muito importante, que, quando ela diz que nossas histórias não são ficção, mas sim escrevivências, ela está dizendo que a gente não vai encontrar nossas histórias nos livros,
que a gente não vai encontrar as nossas memórias na TV, na maioria das vezes, nos jornais, ou seja, onde for. Mas ela estava querendo dizer que a gente vai encontrar as nossas histórias através das nossas próprias vivências. Porque escrevivências é escrever as nossas próprias narrativas através das nossas memórias. E eu, particularmente, acredito que a história da minha avó me conecta com uma possibilidade única de me conectar com mulheres que foram fundamentais e que me ensinaram a pedir bênção e licença às minhas mais velhas, desde muito nova. Então, eu pedia bênção para as amigas da minha avó, para os meus tios, para as vizinhas, para as pessoas que eu nem sabia quem era, nem era parente, mas minha mãe me forçava a pedir bênção para elas. Era quase que uma lembrança ancestral de que eu devia me reconhecer através do reconhecimento do tempo que aquela pessoa já tinha vivido. E aquela oralidade e a forma como ela me ensinou, me mostrou que, de alguma forma, era necessário guardar memórias importantes. Por isso, inclusive, que eu acredito muito e pergunto agora para vocês, quais são as memórias que vocês querem guardar? Quais são as coisas da sua vida que vocês querem memorizar, sabe? E fazer com que ninguém apague elas, independente de doenças ou coisas do tipo. Quem foi a Dona Preta ou a Dona Alzira da vida de vocês? Enfim, eu estou um pouco emocionada porque, de alguma forma, eu acho que se conectar com a história... se conectar com a história da minha família, a história de mulheres que, antes de mim, chegaram até aqui, é muito importante para a gente lembrar de onde a gente veio. Porque, a qualquer momento, no mundo de redes sociais, onde a gente está gravando vídeo de 15 segundos, memórias que estão ali arquivadas, se alguém, de algum modo, excluir esses perfis, deixar de lado os aplicativos que guardam as nossas memórias, isso tudo vai ser apagado. E nada disso vai existir. Então, por isso, de alguma forma, eu queria, através do esquecimento da minha avó e do esquecimento de tantas outras coisas, lembrar para vocês, mulheres, que, se vocês não forem responsáveis por escreverem suas próprias histórias, ninguém vai ser capaz de fazer isso. Então, guardem, não só com afeto, mas, sobretudo, com sabedoria, aquilo que vocês querem contar para as outras pessoas, aquilo que vocês querem guardar. Então, sejam autoras das suas histórias e lembre-se que ninguém vai poder apagar isso se você mesma escrever a sua própria história. Obrigada, gente. Uau!